Você está assistindo o podcast Você Crê. Oferecimento: Telemídia, Sou Bela Estética e Cabelo, Arte Transfer Personalizados. Ministério Tabernáculo dos Milagres, bairro Tiradentes. Olá, bem-vindos à paz do Senhor Jesus a mais um episódio do podcast Você Crê. Gente, que bênção, mais um episódio para a honra e glória do Senhor. O Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos levantado, o Senhor tem nos carregado nos seus braços. Que a graça do Senhor invada o seu coração, a sua casa, que Ele ilumine os seus caminhos, porque vale a pena a gente ser fiel a Jesus, vale a pena a gente servir a Ele. E eu peço que você já compartilhe essa entrevista, tá? Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa notificações em todas, tá bom? E deixa o seu recadinho e o seu gostei para nós aí, tá bom? Olha, como é bom, né, estar mais uma sexta-feira aqui com vocês, né, trazendo uma história, um testemunho de fé para que você aí na sua casa seja edificado. Então, por isso que eu peço mais uma vez, não deixe de compartilhar, porque eu tenho certeza que essa história vai alcançar alguém que está precisando ouvir uma palavra de fé, uma esperança, né, um testemunho de edificação, porque esse é o objetivo do programa, é levar a palavra do Senhor através de testemunhos, para que vidas venham ser alcançadas e impactadas pelo poder do nosso Senhor Jesus. Olha, e hoje é glorificar o nome do Senhor. Eu gosto muito desse salmo, eu preciso ler para vocês o Salmo 126, versos 3. Né? Inclusive, está tendo até campanha lá na congregação dos meus pais na fé. Que diz assim, ó: de fato, o Senhor fez grandes coisas por nós e por isso estamos alegres. Então, a alegria, ela não está nas circunstâncias, ela está, né, na decisão que você toma todos os dias de servir a Jesus. Não é na conta cheia de dinheiro, não é num filho, não é num casamento, não é. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, nós nos alegramos porque Ele fez grandes coisas. E o que é essas grandes coisas? Para nós é, de estar respirando. Que bênção! Nós acordamos hoje. Glória ao Senhor. É grandes coisas. Só de nós estarmos respirando, estarmos aqui na presença de Deus, falando, com todos os órgãos do nosso corpo funcionando, já é uma grande bênção que o Senhor fez. Né? E às vezes a gente acha que é no muito que a gente deve se alegrar. Não, é nas pequenas coisas. Se alegre no Senhor, porque tantas coisas o Senhor tem feito e às vezes a gente não contempla essas pequenas coisas. A gente acha que o Senhor só se manifesta nas grandes. Não, Ele se manifesta também nas pequenas coisas. Então, se alegre nas pequenas coisas, se alegre nas grandes coisas, porque aquilo que é pequeno para mim, para o Senhor é grande, né? Então, se alegre no Senhor. Grandes coisas Ele tem feito por nós. Grandes coisas Ele tem feito por nós na nossa trajetória. Então, caminhe com o Senhor, independente da circunstância. Olha, o nosso alvo é o Senhor. Ainda que o cenário possa nos deixar ansiosos, preocupados, né? Querendo que a gente tirar a nossa paz. Não esqueça que o nosso refúgio, a nossa fortaleza está no Senhor, tá? Ele é o Deus que faz e opera todas as coisas. Tudo está, no controle das suas mãos. Então não se desespere, não se preocupe, porque maior é o Senhor. Ele resolve a tua causa hoje aí, tá? Essa ansiedade, essa preocupação, em nome de Jesus, será repreendido, porque maior é o Senhor na tua vida e na minha vida e na nossa vida. Glória a Deus, aleluia, que palavra abençoada. Vamos iniciar mais uma entrevista para a honra e glória do Senhor com meu querido pai na fé, diácono Josimar, que vai compartilhar toda a sua trajetória, e eu me sinto honrada, gente, de estar aqui com meu paizão na fé, aquele que me instruiu no momento
mais delicado da nossa vida, que é a adolescência. Né? Então, a fase da adolescência, eu tive pessoas, né, o Josimar e a Elisângela, que puderam me instruir. Né? E se eu estou aqui, né, graças à minha mãe, Graça também, que também foi um instrumento de Deus, mas os meus pais na fé também fizeram muita diferença na minha vida, e eu estou aqui, né, servindo ao Senhor hoje, porque um dia eu tive alguém que orasse por mim, eu tive alguém que pudesse me aconselhar. Então, se conecte com pessoas que possam te ajudar, se conecte com pessoas que possam te instruir, porque assim como eu, né, fui instruída, você precisa também ser instruído para poder crescer e permanecer na sua fé em Jesus. Tá bom? Vamos lá, né, Jô? Então. Paz do Senhor, Jô. Paz do Senhor. Bem-vindo ao Obrigado. podcast Você Crê. Então. Mais uma vez, né? Mais uma vez, né? É muito bom estar aqui, em primeiro lugar, né? Quero agradecer a Deus pela oportunidade, porque, na realidade, a gente já vai para 35 anos de evangelho, né? Eu me converti, eu tinha 21 anos, né? Em 1991. E a gente observa que o testemunho, ele é importante, né? Sim. Para que outras pessoas venham tomar alguma decisão naquilo que Deus quer na vida dele. Então, eu sempre tive, assim, eu acredito muito em testemunho. Apesar de que o testemunho hoje ficou muito relativado, né? Ficou muito relativo, assim, na questão de algumas condições não ser mais divulgada, né? Ou colocada, porque se você observar, um programa como esse é importante, por quê? Porque traz o testemunho. Mas por que eu estou dizendo que relativou? Pelo fato de que na igreja não tem mais essa abrangência do testemunho. E nem o né? espaço, né? Para que a pessoa... Perdeu o espaço. Sim, né? não tem aquele espaço. E quando tem é muito mínimo, é 5 minutos, mais ou menos. E aqui nós temos 40 minutos, 45 minutos de geralmente testemunho. o testemunho na igreja, você, como é que eu posso dizer, você compacta ele, você esmiuça, né, numa mensagem, né? Você está pregando ali, você coloca um pouquinho. Por exemplo, eu e tal, né? Nasci em tal canto e tal dia, isso e aquilo e tal, dentro daquela mensagem. Mas eu observo que, olha, eu sou de 91, então vai para 35 anos. E naquele tempo, a ênfase do testemunho era maior. Era maior. Até porque ganhar-se alma mesmo através do testemunho, né? Por exemplo, tinha muita gente que contava seu testemunho e tal. Tinha aquele culto assim, ó, o irmão vai vir pregar e vai contar o testemunho dele, ele vai, é uma coisa grande. Aí tinha aquele negócio assim, ele foi no inferno e voltou, né? Tinha muito isso, né? Muito forte. Né? Tinha muito isso. Mas nós queremos saber a sua história, Josimar, Diácono Josimar. Vê se eu consigo chamar tu de Josimar até o final do programa. Então, como é que Deus te resgatou? Quem era o Josimar antes de conhecer Jesus? Josimar, antes de conhecer Jesus, ele era uma pessoa, vamos colocar modernista, né? Uma pessoa bem moderna, uma pessoa também com uma cultura bem destacada na questão de pensamento social, né? Mas dizer assim, se tu me perguntar assim, Josimar, tu queria ser crente? Não queria passava pela sua cabeça, nem imaginava, até porque eu fui criado num ambiente totalmente, vamos colocar assim, um ambiente... Não era cristão, né? Cristão sim, mas não evangélico, né? Ah, sim. Não evangélico. Se eu for dizer para ti assim, vai ser até engraçado, né? Mas eu de algumas aquelas formas de igreja, eu tinha um pouco de medo, né? Eu tinha um pouco de preconceito ali, não preconceito, mas não posso dizer assim, mas um certo tipo de medo assim daquelas caricaturas e tal, daquelas fisionomia, né? Eu tinha, né? Quando criança, né? Mas aí eu com meus 21 anos, mais ou menos 21 anos, 20 para 21 anos, isso em 91, né? Eu fui pertencente de algumas, naquele tempo chamava gangue, aquele negócio todo, né?
e eu era participante daquilo, e de certa forma eu era um cabeça daquelas situações ali e tal. Mas aí eu conheci a Elisângela, né? Mas ali, então, o senhor foi influenciado para essas amizades, né? E- Ruins, né, no caso, né? No caso, eu nasci dentro dessa cultura, né? Já tinha Já na era sua uma- família pessoas que mexiam com então, essas coisas de gangue? Não, é porque assim, na realidade, a pessoa não precisava ter uma pessoa da família dentro dessa característica. Assim. Às vezes pode pensar, passa de pai para... Não é assim. Na realidade, era assim, era um modismo da época. Sim. Era um modismo. Tipo, o Brasil, ele vivia uma interação muito grande com a América, né? Então, o Brasil era meio que americanizado. Então, tipo, não se ouvia música quase nacional, era música internacional. Sim. Então, você vê muitas vezes dizer assim, o melhor tempo era os anos 80, né? Uhum. Não é assim, Falam né? muito. Pela questão musical, Sim. pela questão de melodia, de música, esse negócio todo. Então, eu tinha uma característica sempre de, vamos colocar assim, um artista, né? Eu era um bom desenhista, né? Caracterista. E qual era o grupo que o senhor gostava? Assim, O senhor lembra? Antônio, tu vai me colocar em maus lençóis aqui, né? Então, o que eu gosto... Assim, não gostava rock pesado. Aham. Não gostava de samba. Eu não gostava... De carnaval também não. Não gostava eu gostava de uma música, vamos colocar assim, um rock leve, aquele negócio, entendeu? Gostava, naquele tempo tinha muita... E os irmãos antigos, as pessoas antigas vão saber, existiam as discotecas, aquele negócio todo. Sim, sim. Então eu cresci, não que eu cresci, mas dos meus 14 anos até meus, e a Elisângela está aqui presente, ela vai confirmar, até os meus 20 anos foi dessa forma. Até porque eu sempre fui envolvido assim, e vai ser legal porque eu fui envolvido na questão, vamos colocar assim, digital, né? Digitalmente, vamos colocar assim, tecnologicamente, né? Por exemplo, eu tinha muita vontade de ter, ou fazer, ou construir uma danceteria. Então, interessante. eu queria. Então, se ali mesmo onde eu congrego, ali, hoje é Galileia 10, na rua antes, eu construí uma danceteria. É mesmo? Eu tinha um amigo que ele era tanto também meio assim voado igual eu, né? Assim meio. Aí eu fui, conseguimos lá o terreno, ajeitei, fiz um palco, né? E consegui o som, consegui ali as estruturas, Sim. né? Luzes, né? Aquele globo que vocês vê rodando, aquilo era o ápice, né? Da época, né? Claro que a tecnologia hoje está melhor, né? E tal. Hoje tem um Bluetooth, naquele tempo não existia. Naquele tempo a gente pegava uma partilha, era interessante, tinha uma partilhazinha que era tipo um contato. A gente colocava no bocal, enroscava a lâmpada. E aí dava certo. Aí aquela partilha fazia piscar. Dava tipo um contato e fazia piscar. Qualquer lâmpada piscava. Né? Hoje em dia tem a tecnologia do Bluetooth e de outras tecnologias. Então o seu sonho era ser DJ. Sim. A palavra DJ, hoje era exatamente. DJ. Porque na realidade, eu quando adolescente, ali nos meus 14, 15, 16 anos, até os 19 anos, eu acredito, 20 anos, a gente tinha muita conexão com... a gente viajava muito para Manaus. Então, nessa conexão, quando a gente via... E Manaus era um polo onde chegava a tecnologia, questão musical, mais rápido. Porto Velho era... Sim. Porto Velho não tinha. Manaus é maior, né? Cidade grande. Quando a gente vinha de Manaus, a gente trazia fitas, né? Que chamava mixada, né? Ou hoje remixada. Então a gente trazia aquelas fitas, 10, 15 fitas. Então aquilo dali era algo novo, né? Algo novo. Então eu sempre fui envolvido nisso aí. Eu sempre fui envolvido nessa área aí. E fiz a danceteria. Inclusive a Elisângela
conheceu essa danceteria. Inclusive, Sério? eu conheci a Elisângela nessa danceteria. Quer dizer, nós se legal. conhecia. Aham. Mas aí Então é porque vocês eram vizinhos ali, né? Você andava ali muito, exatamente. Na realidade, eu morava na Zona Sul. Ah, E, na Zona Sul. e eu vinha muito pra cá, né? Aí quando foi em meados de 87 para 88, aí meu pai comprou um terreno aqui no bairro, ou ganhou uma coisa assim, ali no JK, e eu vim morar aqui em 87. Eu tinha 17 para 18 anos, né? Ah, E aí eu sempre fui envolvido ali na rua da igreja ali. Eu sempre fui envolvido ali naquele lugar ali. E a Elisângela sempre morou ali. E eu conheci a Elisângela, ela era... eu não escondo que eu sempre fui apaixonado e sou apaixonado por ela, né? E tal, né? E aí a gente, nessa danceteria, rolou um clima. rolou aquele clima e tal, e dali até hoje. Nossa, Jô. Então tem quantos anos já de casado, Jô? Essa base de 35 anos, 34, 35 anos. E vocês casam? Porque foi junto, né? Sim. A gente começou o evangelho junto, e aí a gente, na realidade, a gente não casou logo de início, né? Sim. A gente Só se juntaram. se juntamos ali e tal. Aí 6 anos depois a gente casou, já evangélico, né? Ah, É sim. porque a gente passou pouco tempo não evangélico junto. Eu acho que se passamos foi um ano. Se passamos um ano junto, não evangélico, né? E aí um ano e desfez a danceteria ou outra pessoa Então, tocou? O que aconteceu com a interessante. danceteria? Na realidade, a danceteria ficou lá. Porque, na realidade, assim, ó, como eu era um cabeça dessa cultura, né, de pessoas ali, eu tinha vários jovens que andavam comigo, mais ou menos 50 Tu jovens. já era né? influência pra E- eles, na verdade, exatamente. né? Era Eu você que eu era levava um ali cabeça. eles. Sim. E tipo assim, quando eu aceitava Jesus... Quando entrava na minha gangue, no meu grupo lá, né? Sim. Chamava Tropa, né, também. Ah, o nome era Tropa? Tipo Tropa, gangue. Porque naquele tempo tinha um termo pejorativo chamado calça frouxa. Que era essas calças balão, que chamam hoje cargo. Sim. Usava-se Já aquelas tinha calças. naquela época. Cheio de bolso. Chamava-se, o termo pejorativo era, lá vem um calça frouxa ali. Cuidado que é perigoso, né? Então, e o cabelo não era esse meu, né? Eu tinha um cabelo grande, assim, Sério? um cabelo em cima do ombro, assim, né? Era Compridão? um cabelo comprido. Já imagina eu de cabelo comprido, Antônio? Não consigo imaginar, Meu não. Deus, é até uma coisa assim meio dolorida, né? Mas aí... Então, eu- o senhor nunca se imaginou assim, pregando? Não, nunca. Né? Com um monte de jovem ao seu redor? Eu nem fazia assim sabe, não tinha nem noção disso aí. Tanto que quando o jovem vinha pro meu grupo, né, para aquele grupo particular, a gente tinha que comprar uma calça jeans e eu criei um slogan de uma cobra desenhada na perna da calça. Então, quem andava comigo andava com a calça Já daquela. tinha identificação, Que no caso. o seguinte, era os cobra, né? Era os cobra, porque, na realidade, Porto Velho inteiro O senhor tinha... sempre foi criativo, né, Jô? Sim, sempre... sempre fui criativo. Na realidade, assim, vamos colocar... Tinha muito grupo de termos cobra em Porto Velho. Sim. Os cobra e tal. Mas aí eu digo, não, eu vou fazer o meu também, né? Eu vou fazer o meu também. Então, Josimar, eu quero fazer uma tatuagem. Eu não tenho tatuagem, né, expressiva. Tem alguns riscos e tal, mas eu não tenho. Mas eu fazia. Nas pessoas? Nos meninos? Tipo assim, Josimar, eu quero meu nome e tal. Eu quero um coração. Depois vem aqui que eu faço. Aí eu fazia. Tu quer saber como é que era na época? O que tu fazia? Tatuagem. Quero, como então, é que é? A gente comprava a tinta, né, diretamente. Comprava aquela tinta verde, azul, vermelha, várias cores, roxa e tal. Porque vendia. Ela vinha com um teor alcoólicozinho de álcool, né? Sim. E aí é o seguinte, eu comprava agulha bem fina, e aí... Agulha de quê? De máquina mesmo? De costura. De costura, De mão. E aí eu pegava, enrolava assim,
4, 5 juntas assim, ó. Bem com jeitinho, num espeitinho assim, que ficasse grande. Aí aquelas, tipo umas artezinhas assim na ponta, enroladinha com linha. Aí molhava na tinta e fazia o desenho. Então aí criava-se o desenho, né? Aí com cuidado e tal. Só que claro que doía, né? No outro, né? Sim, com certeza. Né? E isso tudo entre meus 14 até os meus 20 anos, né? Mas o senhor chegou a ser usuário, a alcoólatra, essas Não, coisas? Chegou não. a Porque é o essa seguinte, fase? Eu tinha uma norma no meu grupo. Meu grupo, ele tinha que ser um grupo que se vestisse bem, entendeu? Um perfuminho e tal. A calça era padrão, é aquele jeans lá com a cobra lá, com a naja, era uma sim. naja, né? Então, cabelo, né, bacana, que chegasse domingo, a gente ia pra discoteca. Domingo, no centro. a gente ia pro centro, juntava aquele grupo de 20, 30, Sim. 40, 50, nós ia pro centro. E Entendeu? vocês iam de quê? De ônibus. Ah, tá. Aí era outro padrão. Você gostava de ônibus? De ali? ônibus, eu andava de ônibus, Antônio. Com certeza. Na minha época você não gostava. Não, e outro é o seguinte, eu tanto gostava de ônibus que eu fui cobrador de ônibus com 14 anos. Sério? Foi numa empresa chamada Olha, Porto isso é Velho. inédito, eu não sabia. Eu viu? fui cobrador de ônibus. A minha primeira carteira assinada CLT foi como cobrador de ônibus. É mesmo? Foi. E Olha fui aí, bom gente, cobrador de algo ônibus. inédito, olha, não E aí sabia. o seguinte, e aí nesse tempo eu já andava com bastante jovem e tal. Uhum. E aí facilitava, porque vamos todo mundo junto, todo mundo entra de graça, né? Vamos todo mundo de graça, né? Entendi. Aí eu tinha essa voz de comando, né? Uhum. Eu tinha essa voz de comando. Então, Josimar, é o seguinte, eu quero me juntar na turma de você e tal, que é legal, pá, né? O termo era legal e tal, né? E aí compra uma calça, né? Que tem que desenhar e tal, tem que andar com aquela calça e tal. Nessa questão toda, e eu comandava, né? Porque eu tinha um limite. Tinha um limite para participar. Não podia beber, não podia se envolver com entorpecente e outras coisas mais. Então, eu colocava um limite ali. Um limite. E tal. E tem algo que ele marcou ali nesse período, assim, alguma situação com outra gangue, alguma Tem. experiência, assim, que seu passou, assim, que foi muito ruim, vamos dizer, uma experiência ruim Tem uma que experiência aconteceu. ruim, mas ao mesmo tempo, é tipo assim, Antônia, você, sem saber, Deus já te guardava. Seguinte, Com certeza. como eu comandava ali naquela área da igreja ali, eu comandava ali, e eles devem estar ali, deve lembrar também essa questão, né? Então, assim, infelizmente a gente usava algumas, tipo, vamos colocar assim, alguma arma para se defender. Tá. Aí quando foi um dia eu disse, não, aí alguém disse, Josimar, é o seguinte, tem um camarada XX que vai vir aqui na rua te pegar. Aí eu me preparei. Só que a minha preparação foi irrisória na preparação dele. Ele veio mais armado. Ele veio com mais potência. Só que quando ele entra na rua, naquela rua da igreja, Antônio, naquela rua da igreja, ele não me viu. Nossa. Ele entrou, eu tava lá sentado, ele entrou na rua ali, tu sabe qual é a rua, ali não tinha asfalto, era de cascalho, lama, bastante lama ali, Sim. logo no início ali nos anos 80, no caso, era 80 ainda, 90 mais ou menos, e ele entra, não me vê, ele não me viu. Ele passou por mim, como que se ele tivesse falado para mim, ele tinha falado, mas ele entrou, saiu assim né? E foi embora. Aí depois disse, rapaz, então, surgiu, eu fui lá e não vi o cara e tal, não sei o quê. E eu tava lá. Quer dizer, nem eu reagi, nem ele reagiu. O próprio Deus mesmo Sim. aguardando o Senhor. E ele não me viu, porque assim, eu acredito que Deus, ele queria algo, queria marcar a minha vida naquele lugar, né? Queria me marcar naquele lugar. Então o que aconteceu? Aconteceu isso aí tudo, né? Isso E ele não voltou mais para. Não, mas ficava aquela, tá. chama rincha, né? Eu Se acho rincha. aquela coisa, Sim. né? Aquela
aquela desqualidade, né, que a gente tinha, né? Porque na realidade é o seguinte, o que rolava? Nenhum nem outro queria dar o braço a torcer. Não, cada um queria a sua posição. Sim. Cada ele era o líder da outra gangue ele também. era líder lá, né? Não líder, mas um, né? Sim. Porque naquele tempo, mas tem o fulano. Ó, eu tinha um amigo que ele é bem grande. Então eu colocava ele assim como, tu vai ser o nosso guarda-costas, que ele era um cara grande. Aí tinha um apelido, pé de cristal, que o pé do homem tinha um pé grande. Então a gente é o pé de cristal. O outro já era, eu vou te colocar o apelido X. Cada um tem seu apelido. Tinha o seu apelido assim. E ninguém queria morrer por causa disso, né? Naquela época, né? Porque, Antônio, assim, diferentemente. Hoje em dia coloca um apelido, a pessoa quer morrer. Quer morrer, não, Estão me buligando, né? Então. Mas tinha os apelidozinhos bonitinhos. Mas assim, claro que a gente era os anos 80, 90. 30 anos atrás. Então a gente nem imaginava assim, que ia chegar essa hoje, né? Sim. 2025, Verdade. essa questão. A gente tinha um padrão assim, uma ética. Nós tínhamos uma ética, assim, isso não pode, isso pode, né? Aquilo pode, isso não pode. Então nós tínhamos uma ética. Claro que não era a totalidade ali, a cultura de tal, né? Mas no meu grupo tinha que ter isso aí. No meu grupo tinha que ter essa ética. A gente vai precisar ir para o intervalo, tá? Isso. Já a gente retorna. Fique ligadinho com a gente. Você está assistindo o podcast Você Crer. Oferecimento. Telemídia, Sou Bela Estética e Cabelo, Arte e Transfer Personalizados. Ministério Tabernáculo dos Milagres, bairro Tiradentes. Glória a Deus, voltamos! Que bate-papo abençoado com meu papai na fé aqui, Diácono Josimar, ali da Assembleia de Deus, Setor 18, Galileia 10, né? Um abraço para todos vocês aí da igreja, né? Antiga Tiradentes, Setor 15. Para mim vai ser sempre Tiradentes, porque o meu período que eu passei lá era Tiradentes, né? Então um abraço para todos vocês, meus irmãos, que estão nos assistindo, tá bom? Deus abençoe a cada um. Olha, já deixa o seu comentário, sua curtida, tá bom? E já compartilha essa entrevista, tá? Se você deseja também ser um mantenedor do nosso programa, tá? Vai aparecer na tela aí o código QR Code e você pode estar abençoando, deixando a sua sementinha de amor, tá bom? E também, se você deseja contar a sua história aqui no programa, entre em contato conosco no número do WhatsApp que vai aparecer aí na tela, tá bom? E você também, empresário, que deseja ser um parceiro aqui do nosso projeto, tá bom? Se deseja que sua empresa, sua logo apareça aí durante as entrevistas, você pode entrar em contato conosco também aí pelo WhatsApp. Vai ser um prazer tê-lo como nosso parceiro, ok? Deus abençoe todos vocês, Deus abençoe os nossos parceiros que já estão conosco, a cada intercessor também. Eu quero aproveitar aqui esse espaço para agradecer a cada um que ora por esse projeto, a cada um que intercede a Deus para que esse projeto venha crescer, para que vidas venham ser alcançadas e tocadas pelo poder de Deus. Porque não é nada sobre nós, é tudo sobre o Senhor, porque é Ele digno de toda a glória e de toda a honra, tá bom? Deus abençoe vocês. Vamos lá continuar o bate-papo com o Diácono Josimar. E ele contando, né, sua trajetória, né, ali na adolescência, né? Fez uma escolha ali de participar de uma gangue. E aí ninguém imagina, né? Olha assim, esse homem culto, esse homem elegante hoje. Não parece que andava com uns cabelão lá. Não. Né, Jô? Então. Mas Deus é bom, Ele transforma, né? Transforma. E como é que foi essa transformação, Jô? Compartilha com a gente. Então, como eu tinha acesso a algumas tecnologias, eu tinha um aparelho chamado Alckmin. Alguém vai Alckmin, Alckmin, botar uma fitinha e tal, e fone de ouvido. E do lado da casa da Elisângela, e eu já namorava com a Elisângela, morava uma senhora, e nesse tempo, nessa época, eu começo a namorar com a Elisângela. Eu começo a namorar com a Elisângela em meados de 90, né? Mais ou menos, né? Um ano antes, mais ou menos.
Isso em 90, nós aceitamos Jesus em 91, final de 91 ali. Mas um ano anterior a gente começa a namorar e tal. E a Elisângela, ela começa a sofrer alguns problemas espirituais dentro dessa história toda, né? E a partir daí eu começo a deixar aquela situação, que aí eu entro no exército, não sei nem se eu posso falar, mas a Elisângela tentou um suicídio, né? No dia 5 de fevereiro de 1991, né? Ela tentou. E nesse dia, um dia depois eu ia entrar para o exército, que eu fui militar um tempo. Eu ia entrar para o exército, tá? E aí ela tá passando pelaquela situação, né? Eu esqueço, né? Anteriormente eu esqueço ser alquimia na casa de uma irmã chamada Maria Marques, inclusive na frente da igreja, ela morou muito tempo. Uma Maria Marques, né? E aí eu vou lá buscar antes disso tudo, né? Chego lá, irmã, eu vim buscar o meu aparelhinho. Que aparelhinho? Um aparelhinho X. Ela, então. Aí eu enfrentei ela, eu digo, mas tal, aquele negócio todo, né? Eu quis botar pesado acima dela. Ela disse, pois eu vou devolver, mas eu vou orar por você. Aí ela deu uma palavra profética na minha vida. Ela falou assim, você vai ser pregador da palavra de Deus, né? E eu dentro desse critério, eu digo, conversa, né? Eu nem dei... Ela profetizou nela, é uma palavra profética. E me devolveu. Isso antes, né? Tipo um ano antes. E aí a Elisângela começou a passar essas complicações ali, né? espirituais, né? Complicação ali ali aquela área ficou sabendo, e eu no exército e tal, aquele negócio todo, e foi apertando a coisa, tá entendendo? Foi ficando cada vez mais difícil, resultado. Aí quando foi um dia, eu cheguei vinha chegando do exército, aí a irmã me pegou bem na hora ali na frente da igreja, ali, que tu sabe mais ou menos. E aí ela falou assim, irmão, jovem, eu falei assim, ela disse, olha, tá chegando a época, né? Tá chegando o dia. Eu digo, mas que dia, né? Que dia e tal. Ela disse, e nisso a Elisângela nós já tínhamos se juntado, né? E a Elisângela tinha tido o nosso primeiro bebê, né? Sim. E tudo, né? E aí ela disse, olha, eu tô ajudando vocês em oração, né? Tô ajudando, porque ela me auxiliou tanto no dia que foi para mim levar a Elisângela para minha casa, né? Ela foi lá, me auxiliou e tudo, né? Conversou com o meu sogro, com a minha sogra, ele vai levar, que ele é um rapaz responsável, mas eu não era crente. Aí passou essa época, foi quando nós já tínhamos o nosso bebê, né? Nós já tínhamos o nosso bebê, que o Caio nasceu em 3 de outubro. Mas quando o Caio nasce, houve assim um tempo. A Elisângela passou mal, passava muito mal. Aí ela ficou grávida, ficou boa um tempo. A gravidez, então, ela ficou boa. Boa, né? Na gravidez toda. Quando nasceu o nenê, ela voltou toda aquela complicação. Nossa. Que é aquela, tipo, possessão, aquele negócio todo. Ela tinha perdia a memória e tal. A intenção era sempre tirar a própria vida, né? Tirar a própria vida e tal, aquele negócio. E eu não conhecia isso. Eu não sabia o que era isso. O mundo espiritual. O mundo espiritual não. Tanto que aquela situação, às vezes, aquele ato, aquela voz que falava na boca dela, dizia assim, e tal, eu dizia assim, rapaz, eu queria enfrentar ele fisicamente. E ele dizia assim, não, sabe por que eu não te enfrento? Sabe por que nós não te pega também? Assim, no meu linguajar hoje. É porque tem dois contigo aí.
Tem Glória dois a do teu Deus, lado. Glória a Deus. Tem dois aí. E eu digo, que dois o quê? E tal, aquele negócio, né? E aí foi. Aí o que acontece? Foi, ó, o neném nasceu dia 3 de outubro, aí passou, eu fui chegar do exército, acho que era uns 8 dias depois que ele tinha nascido, tipo, vamos colocar assim, dia 12, cheguei do exército, só que eu não tinha paz mais, porque eu chegava e todo mundo sabe que o meu casamento com a Elisângela tem esse tanto de tempo, e tipo assim, eu era um rapaz tipo assim, que eu tinha uma cultura de cuidar. A minha família tem uma cultura de cuidar. Casou, ele cuida. Sim. Né? É para doença, para riqueza, para tristeza, e vambora, sim. né? Você tá entendendo? Nós temos essa cultura. O que aconteceu? Cheguei, tipo, dia 12 de outubro, dia 10, dia 12, do exército. E ela lá, magra, ruim, né? Nossa. Porque o inimigo não deixava ela, Sim. né? O inimigo não E deixava ela. nesse processo vocês não tinham aceitado Jesus ainda? Não era crente. Não sim. era crente. A irmã tinha ajudado. A irmã, ela deu aquela palavra profética, mas ela não largou. Sim, Você está entendendo? ficou ali cuidando, é isso que chega a me arrepia, que ela era uma pessoa... acompanhou vocês. Acompanhou. Aí o que aconteceu? Nesse dia, fiquei ali, o neném nascido, às vezes a Elisângela, não, sabe, um problema grave mesmo. Aí quando foi passando, e aquilo foi me desgastando, e eu tinha pego um tempo do exército para ficar com o neném. O teu neném nasceu, você vai ficar lá, tipo 15 dias. Tá. Quando foi dia 18 de outubro de 1991, eu lembro bem que a minha sogra estava assim, sentada, a porta assim na minha frente, a Elisângela no sofá, deitada na minha perna, né? E a Elisângela bem magra mesmo, bem magra, e bem desgastada, e ela era nova, eu acredito que 16, 17 anos. O que aconteceu? Aí aquilo foi me amargurando, assim, tipo uma amargura, assim, meu Deus, mas eu não quero isso para ela, né? Eu não quero, eu não entendia o que era cristianismo, não adianta dizer assim, não, tu conhecia alguma coisa? Não. Sim. Não conhecia. Queria ser crente? Não também. Porque várias vezes eu quis tirar isso da minha frente, entendeu? Alguma coisa de crente eu quis tirar, estipar assim, né? Eu não queria. Também eu não queria ser outra coisa. Não queria religião. Sim. Não queria, de jeito nenhum. Aí o que aconteceu? Aí eu fixei meus olhos assim, eu bem novo também, 21 anos. Aí uma luz criou bem no lugar mais escuro da casa. A casa estava escura, de manhã, isso umas 9 horas da manhã. Foi aumentando aquela luz, como hoje é o LED. Naquele tempo não existia LED, só era lâmpadas quentes, né? Vermelhas. Aquilo foi aumentando, e assim foi embrulhando nós, não tem? Foi fechando em nós, como tá aqui, ó. Mas muito mais, assim, tipo, vamos colocar aí umas 100 vezes mais esse brilho aqui. E aí, aquilo veio em mim, aí disse assim, aí eu com a minha boca falei assim, eu quero aceitar Jesus. Falei para minha sogra. Falei, dona Ana, eu quero aceitar Jesus. Aí ela tomou um impacto assim, falou assim, como é que é? Eu digo, eu quero aceitar Jesus agora. Então tinha um pastor que, até meu amigo muito especial na minha vida, que se chama Luiz Marcos, né? Pastor Luiz Marcos. E aí foram chamar ele, teve todo aquele processo. Elas não oraram por mim. A irmã, para o seu aceitar. Sim, a minha sogra chamou a irmã Maria Marques. A irmã Maria, vamos chamar o pastor. Que era o dirigente da igreja. Sim, que era o dirigente da igreja. Sim. Vamos chamar o pastor. A igreja era de madeira, pequenininha, uma casinha. Foram chamar ele. E nesse processo de ir e vir, e eu agoniado, eu digo, não, eu quero aceitar Jesus, né? E aquilo ficou algum tempo ali, aquele brilho, né? Quando deu mais ou menos assim uns 15, 20 minutos, o dirigente vinha chegando, e aí ele disse assim,
Chegou o dia, né, rapaz? Ele tinha uma voz bem impactante assim. Chegou o dia, né, rapaz? Eu digo, chegou. Aí eu só confirmei. Chegou. Eu não tinha nada assim, dizer assim, não. O Josimar leu Bíblia, nunca tinha lido Bíblia. Eu tinha um Novo Testamentozinho, né? No quartel eles dão um Novo Testamento. Eu acho que é Gedeões, alguma coisa assim, aqueles pequenininho brilhoso. Resultado. Aí teve todo um ritual, né? Algo ali sobrenatural. Ele disse assim, vamos para casa da irmã. Pega ela. E quem disse que ela queria ir para casa da irmã? Não queria ir. Não, vou não. Aí o que aconteceu? Tipo assim, uma estratégia. Nós vamos para uma festa. Festa eu vou. Aí Elisângela, eu vou. Ela não queria ir Não queria para outra coisa. Tipo assim, né? Vamos para a festa. Aí entrou lá e aí... Era um culto. Não, para orar por ela, né? Sim. Para orar por mim. Que eu queria aceitar Jesus. Sim. Ela tava, tipo assim, ela não tinha noção de onde ela tava. Sim. Entrei lá, aí ele começou a orar, tipo 11 horas da manhã, 11h30 mais ou menos. Antônio, aí quando deu mais ou menos meio-dia, e eu vendo ele orando. Aí ele disse assim, Josimar, vou te pedir, por favor, que tu pode ir para tua casa, vai dormir um pouquinho, descansar, eu sei que tu tá... Eu digo, eu não sabia de nada. Fui, me deitei lá, tu acredita que eu dormi, adormeci. Quando eu fui acordar, era tipo assim, o quê? E isso, vocês almoçaram? Nada. Ali foi algo assim, sabe assim, uma batalha mesmo, tinha que acontecer aquilo. Sim. Tipo assim, ninguém pensou em almoço, ninguém pensou em merenda, e ele era diácono, aquele dirigente, e aquela irmã disse assim, tem que ser hoje. Você sabe o que é aquele negócio? Sabe? Que você fixa assim, Deus fixa assim, não pode passar de hoje, porque é uma oportunidade única. Né? Porque na hora que eu falei assim, eu quero Jesus, acabou. Né? Antônio passou a tarde todinha, quando foi mais ou menos umas 5 horas da tarde. E olha que eu dormi esse tanto. Nossa. Veja bem. E aí eu escutava às vezes assim um relapso, né? O pastor sai e tal, tá queimado, e por aí e tal, né? Mas isso nem... eu digo, não, eu não entendia nada disso. Quando foi mais ou menos 5 horas para as 4h30 para as 5, a irmã veio, a pequenininha, a irmã Maria Marques, saudosa Maria Marques. Ela veio toda aquela coisa mais linda, aquela mulher. E aí ela disse assim, vem aqui, vamos lá para casa, tá na hora. Tipo assim, Antônio, sabe, dá um livro lindo, porque ela disse, tá na hora, né? Eu disse, tá na hora, então tá bom. Eu concordando, né? Tá bom, tá na hora. Aí eu fui, entrei pra casinha dela. Aí cheguei lá, a Elisângela estava de joelho. Aí eu lembro que o pastor falou assim, que o dirigente falou assim, eram 5.000, né? Com aquela palavra de autoridade. Eram 5.000, é legião. Sim. Era 5.000, né? Aí o inimigo respondia, né? Só que tudo mentira. Tu tirou 5, vamos colocar aqui, 4.999, mas tu não vai me tirar. E interessante que aquele que ficou tinha um nome aqui, e é interessante isso, que Deus queria me ensinar muita coisa, que tinha o nome de um desenho animado, que passava na TV. O povo sabe qual Esse que ficou e não queria sair. Não ia sair, ele disse, eu não saio. Não saio. Ele era o nome de um desenho que passou muito tempo na TV, que o garotinho batia numa luva de beisebol e fazia desejo naquela luva. Batia assim, quero um desejo, aí batia numa luva de beisebol. Sim. Eu não lembro mais o nome do menino, né? Ele tinha um cachorrinho, e o nome do cachorrinho dele era o nome do inimigo que estava lá. E aí eu entro, vejo a Elisângela ali de joelho, num tapete assim, e a irmã assim, oh, glória a Deus. Uma alegria muito grande. A gente, assim, eu vou dizer que
a coisa era mais especial. Sim. Porque eles, imagina o tanto que aquele pastor orou, imagina quanto aquela irmã orou, Sim. né? Quantas vezes eu passava assim, ela, talvez ali na rua, né? Cabelão grande, eu tava com Pois cabelão é. grande. Eu aceitei, com cabelão grande, né? Hoje tá meio até falhando aqui. Tá falhando. E aí, quando eu entro naquele lugar, Antônio, o pastor diz assim, ele olha pra mim e fala com autoridade, Josimar, meu filho, ele fala, meu filho, tu nunca mais vai esquecer dele. Eu não esqueço, eu até me arrepio, porque é uma coisa que eu não esqueço. Sim. Marcou, né? Marcou. E isso eu levo, e vocês me conhecem, sabem que eu levo isso. Sim. Eu levo isso comigo. Ele disse, ó, a partir de hoje, tu vai aprender algo que tu nunca vai esquecer. Ele falou pra mim, e com a palavra de autoridade. Uhum. Aí ele falou, Marcos 16:15, ide, né? Ide pregar o meu evangelho a toda criatura, e leu aquele versículo lá, né? Sobre expulsar o inimigo e tal, e pá. Ele disse, e tu, aí eu notei na hora que o inimigo quis sair, né? Que vou sair, né? Já vou sair. Ele disse, não, agora tu fica aí. Não acabamos, né? Era um momento de Deus, né, ali, né? Sim. Nós ainda não acabamos com ele, já quer ir embora. Não, fica aí. Não, mas eu quero ir embora. Ele falava, eu ouvi ele falando. Eu quero ir embora. Não, tu vai ficar aí. Aí a irmã disse assim, é glória dela, ela era pequenininha, né? E aí ela sapateava, minha sogra, sabe, aquela coisa assim, né, que eu nunca esqueci. Aí ele disse assim, tu quer aceitar Jesus, né, Josimar? Eu disse, quero aceitar. Pois ajoelha aí. Ajoelhei. Eu ainda não tinha aceitado Jesus. Esse processo todo. E ele disse assim, Josimar, tu vai aceitar Jesus. E botou a mão na minha cabeça e disse assim, em nome de Jesus, e fez aquela oração fervorosa, não tem? Que tu escuta com o ouvido e o coração fica ardendo assim, sabe? É aquela coisa linda assim. E aí, chega, eu me arrepio. Aí ele disse assim, levanta, filho de Deus, né? Filho do Deus Altíssimo. Aí me deu um abraço. E ele me tratava por filho, meu filho e tal. E aí, e ela lá. E a coisa que tava lá, já dizendo que queria ir embora. Eu quero ir embora de qualquer jeito. Não, mas e tal. Eu quero ir embora. Não suportou a presença. Não estava suportando a presença de Deus. Não estava suportando mais não. Porque dentro daquela... juntou. Deus fechou, né? O cerco para ele, fechou. Né? Aí o pastor falou assim, o dirigente falou assim, eu vou te passar... Tipo, ele colocou assim, eu vou te passar uma unção. E você vai orar pela tua esposa. Tu vai orar pela tua esposa. Aí eu digo, tá. Eu nunca fui de recuar. Uhum. Eu nunca fui de recuar. Aí Elisângela assim, aí eu orei por ela. Glória a Deus. Aí ele disse, repete comigo. Aí ele foi falando, eu fui falando. Aí ele, no final, ele disse assim, sai em nome de Jesus. Aí tu conhece todo esse rito, né? Sim. E aí ela desmaiou. Aí a irmã pulava, a irmã pequenininha pulava. Eita, glória. Sabe aquela conquista? Sim. Sabe como que você achou um diamante assim, sabe, muito valioso? Glória a Deus. E ela tinha isso com ela. Aí ela caiu ali, Elisângela, eu fiquei ali. Aí ele disse assim, espera um pouquinho. Aí ela foi, tinha todo ali um padrão, né? Uhum. E tu sabe que tinha esse padrão? Talvez até a gente perdeu um pouco nesses princípios, né? João, a gente vai precisar para intervalo, já a gente retorna, viu? A história é muito grande. É grande. Você está assistindo o podcast Você Crer. Oferecimento. Telemídia, Sou Bela Estética e Cabelo, Arte Transfer Personalizados. Ministério Tabernáculo dos Milagres, bairro Tiradentes. Glória a Deus, voltamos. Meu Deus, é muita história, viu? Aqui dá para 3 a 4 horas conversando e não termina a história, viu, gente? Meu Deus, vamos ter que marcar a bis aqui na nossa história, porque
é muito testemunho que o Jô e a Elisângela carrega, né? Por muitos anos, né? Então, assim, muitos anos a trajetória deles foi muito difícil, né? Mas em todos os momentos o Senhor esteve presente, né, Jô? Então, todos os momentos difíceis, alegres, né? Foram muitos desafios, mas o trabalho de vocês entendem hoje que é libertação. Vocês trabalham com libertação de vidas, assim como vocês passaram pelo processo de libertação, né? Então, Deus, ele restaurou, né? Curou você, a Eli, né? E hoje vocês são instrumento. Hoje vidas são alcançadas através de tudo que Deus fez, né? Então, isso é extraordinário. E depois disso foi só crescendo, né? Só crescendo. Na presença do Senhor. E hoje já está estabelecido, mas vocês não foram imunes de situações difíceis, né, Jô? Mas, assim, eu lembro, assim, da atuação de vocês na liderança, como quando vocês eram líderes de adolescente, depois da juventude. Sim. Então, agora eu entendo toda a raiz da onde que veio esse instinto da liderança. Na verdade, Deus já tinha te chamado para a liderança lá atrás, como adolescente, né? Porque, assim, ó, eu fui chamado várias vezes de um termo. Muitas pessoas não gostam de ser chamado, mas, tipo assim, Josimar, tu é muito puritano, né? Tu é muito pé da letra. Inclusive, e foi extinta essa palavra chamada tribuloso. Lembra que quando a pessoa era... Tu lembra que tinha... Verdade. Rapaz, tu é muito tribuloso, cara. A gente falava muito. Não era? Então eu usava muito esse termo tribuloso. As pessoas diziam, Josimar, tribuloso vem do termo tribulação, grande tribulação e tal. De certa forma, eu fui muito puritano, porque dentro dessa questão, eu sei de onde eu vim. É verdade. Eu sei de onde eu nasci, né? Eu sei como eu nasci no Evangelho. E, na verdade, vocês tentaram passar essa instrução, né? Exatamente. De que tinha que seguir certo, que tinha que seguir a palavra, que é realmente o que tem que acontecer, né? Então, realmente, às vezes, a gente achava vocês exagerados, principalmente você, né, Jô? Você, pra mim, era muito exagerado na época, né? Que a gente não podia sair pra lugar nenhum. Exatamente. E aí, parecia o pai e a mãe, nosso pai e a mãe mesmo, né? Ah, não pode ir pra isso, eu mantinha o cercado, né? Isso, um cercado, né? A gente de vez em quando pulava o cercado. Né? Um cercadinho espiritual, até psicológico, né? Mas assim, eu vejo hoje que a importância do cuidado, né? Como você falou, que você, quando casou, você, o instinto da sua família, né, ali, era cuidar. Cultura, né? A cultura, né? Eu tenho uma então cultura você trouxe isso para dentro da liderança. Até o fim. Sim, e a gente viu muito isso. Eu acredito que as meninas que vão nos assistir, todas as jovens e os jovens, hoje, né, adultos, né, maduros, que passaram pela liderança de vocês, vão se identificar que realmente eles se sentiam cuidados, né? Tinham muitos ali que não tinham pai presente, né, que não tinha a mãe presente, e vocês foram esses pais que cuidaram deles, né? Então, um abraço para todos os nossos jovens e adolescentes da nossa época que foram cuidados pelo Jô e pela Elisângela, né? Então, um abraço para todos vocês. Eu tenho certeza que vocês estão firmes na presença do Senhor. Então, todas as minhas amigas também que fizeram parte desse momento, né, maravilhoso, que foi crescer com vocês junto na liderança, né? E foram muitos desafios, né? Sim. A gente foi ali de adolescente, né? Adolescente jovem. Isso, aí depois vocês passaram para a liderança da igreja, né? E vocês já foram dirigentes, né? Eu pastoreei a igreja que eu nasci. Eu pastoreei 4 anos, Tiradentes, que é hoje Galileia. Sim. Durante 4 anos, a igreja que eu nasci lá. O primeiro culto que eu participei na igreja foi um culto de terça-feira. Sério? Um culto de ensino, na terça-feira. Porque eu e Elisângela, nós aceitamos Jesus no dia 18 de outubro de 1991. E eu cresci sendo levado, no Evangelho, sendo levado para vigília pelo dirigente. Vamos para vigília e tal. E às vezes dormia mais do que orava, mas estava lá, né? Claro, dentro desse critério, a Elisângela desenvolveu mais a questão, né, espiritual. A Elisângela tem um desenvolvimento maior do que eu, né, nessa questão espiritual. E vamos colocar assim, currículo. A gente tem muita gente
que a gente ganhou para Jesus. E né? que vocês cuidaram. Que a gente nem pode falar aqui, né? Sim. O termo exato de quem a gente ganhou para Jesus. Mas aí tem um currículo muito grande. E eu vejo é tudo aquilo que você planta, você colhe, vamos dizer. Um dia vocês foram cuidados. E hoje, ou naquele tempo, vocês cuidaram de alguém porque vocês foram cuidados. Exatamente. Então, como é bom a gente ser cuidado, como é bom a gente ter alguém que nos acolha, que nos instrua, que nos ensine, né? Exatamente. O verdadeiro evangelho. Exatamente. Né? Então, hoje se falta muito pessoas para acolher, para cuidar. Né? Então, vocês fizeram esse diferencial e fazem Porque, assim, até hoje. Tu sabe que a gente era daquele tempo assim, vamos para ali e tal. Ah, mas a gente vai comer o quê? Um frito com farinha. Ovo frito, menino, e era uma com café. festa, era uma festa. Vamos assistir um filme, mas a gente vai ter o quê? Pipoca. Aí assistir aquele filme evangélico, né? É isso mesmo. E isso eu fui o quê? Não precisava de muito pra gente ficar alegre e feliz ao lado de vocês, né? Porque na realidade... Olha, eu já falo pra vocês aí que são novos agora, que são novos cuidados dele. Não fica com ciúme não de mim, de nenhum dos outros, porque aqui a história é antiga, né? É porque... Né, Eli? Eu pastorei o Tiradentes 2, 4 anos, depois fui que é o antigo Tiradentes 3, né? Sim. Que hoje eu acho que é... Porque era antigo Tiradentes 3, porque nasceu no Tiradentes, né? Era. Aí depois foi pro Lagoinha. Porque assim, a gente foi pro Tiradentes, que era ali bem no meio ali do bairro, depois a gente foi pro Lagoinha. E aí, pra gente entrar nesse assunto rapidinho, e eu fiquei doente, né, lá no Lagoinha. Isso em 2016, 2017. Que todo mundo sabe que eu tive ansiedade, né? E eu tive síndrome do pânico e tive depressão. Nossa, tudo junto, tudo então. Tudo junto. Então, eu dirigi o Tiradentes, porque mexia com gente, né? Mexia com pessoas. Dirigi o Tiradentes 2, que é hoje Galileia, fui para o Tiradentes 3, dirigi 4 anos, fiz grandes amizades lá, ganhei muita alma para Jesus, né? Inclusive, a igreja ficou na época com quase 100 pessoas, né? E você era secretária do Tiradentes 2, tu lembra quanto era? Parece que era 120, 130 pessoas ali, né? Que tu foi secretária, né? Não vou lembrar não, João. Tu não lembra não. Mas eu te deixei secretária lá, tu lembra? Ah, sim, que tu foi secretária lá Muitos na minha gestão? anos fui. Então, e eu fui pro Lagoinha. No Lagoinha, eu assumi a igreja em 2014. 2014, dirigi um ano, 2014, 2015 mais ou menos, dirigi um ano e um pouquinho, né? E aí eu comecei a sentir os sintomas da depressão, da síndrome do pânico, né? Da ansiedade. Isso eu imaginava que o senhor ia conseguir sair disso tudo? Como é que eu nem imaginava que eu ia ter essa doença, né? Pois é. Porque na realidade começou alguns sintomas. Eu tinha muito... tipo um gelozinho no corpo, assim. Tipo um gelo furando, né? Bem frio. E tipo, vinha um gelo do pé subindo assim. E a gente cresce, a gente conhece a mentalidade, no caso. Ah, mas isso aí é espiritual. Né? Não é verdade? Né? É porque não ora, é porque isso, é porque não... E a gente custa a aceitar isso por isso. Porque às vezes... Porque a gente não reconhece que é algo físico também. Físico também. Porque pode até ser espiritual, mas tem muita coisa Exatamente. física também. Porque se a gente desgastar algumas coisas, a gente acaba acontecendo isso. É reconhecer isso que foi difícil. Difícil. E eu acredito, João, que Deus permitiu você passar por isso até por causa disso. Para quebrar essa questão. Né? Porque às vezes a gente fica muito no espiritual e esquece que a gente é um corpo. Exatamente, que né? é ser humano, né? Somos seres humanos. Então, às vezes o Senhor permitiu você passar por isso para te ensinar e até ajudar outras pessoas também. Exatamente. Que estão na liderança passando por isso. Hoje eu olho por outro prisma, né? Sim. A tua visão mudou, não foi? Eu mudei minha visão pelo fato de que, porque o estresse, e a médica, no dia que eu fui com a doutora, ela falou assim, você tem a doença, e o termo ela usou, estresse pós-traumático. Entendeu? Quer dizer, tu teve um trauma
E hoje ele veio. E foi acumulando muitas situações que vocês passaram, né? Que não foram totalmente resolvidas, né? E aí foi acumulando muitas coisas. Porque da outra vez, tu lembra que tu entrevistou a Elisângela? Ela falou sobre a Lolozinha. Sim, sim. E a Lolo, aquela situação da Lolo também era complicada, né? Eu costumo dizer que houve a minha vida antes da Lolo e depois da Lolo. Sim. Porque o dia que eu via a Lolo a primeira vez, eu coloco assim, que foi amor à primeira vista. Então eu digo assim, eu vou cuidar dela. Eu vou cuidar. Foi amor mesmo assim, um amor, sabe, sobrenatural. E aí eu passei a cuidar dela nesse ponto. E eu era pastor de igreja. E não sobrecarregou, né? Em 2016 eu era Lagoinha. E quando eu percebi, eu não tive mais como voltar. Quando eu percebi, eu já tinha crise, já tinha gatilhos. Eu cheguei a ir para o hospital, para a UPA, com 200 batidas, o meu coração batendo 200 vezes por minuto. Mas assim, tu pensava em alguma coisa? Não, eu não tinha. Era do nada que acontecia? Não, era do nada. Tipo assim, sim. Antônia, eu passei a monitorar. Tipo, de 3 em 3 dias dava gatilho. De 3 em 3 dias dava gatilho. Tipo assim, às vezes eu dormindo, totalmente descansado, dava crise. Nossa. Dava crise de pânico, assim, sabe? O senhor teve que procurar Então, teve que procurar médico. Tive médico, psicólogo, psiquiatra, né? E esse era o tabu. Já? Deu certo. Meu Deus, já finalizamos aqui o horário, hein, Jô? Então pronto. Mas assim, esse momento é muito especial para mim, né? Você compartilhar a sua história, tudo que Deus fez e ainda vai fazer, eu tenho certeza. E né? só para resumir, Antônio, sim. Eu quero dizer que Deus me curou num culto que eu fui ruim, eu fui no gatilho, né? Sim. Já, em crise, e nesse culto o pastor pregou para todo mundo, terminou o culto e ele não falava nada para mim. Mas quando terminou todo, antes de a gente ir embora, ele olhou para mim e falou assim: hoje Deus vai te dar a tua cura. Glória a Deus. E ele pegou o terno dele e me embrulhou. E falou assim: olha, a partir de hoje, essa unção que tu viu em mim, tu vai ter dobrada. Glória a Deus. Vai ter dobrada essa unção. Então são experiências, coisas sobrenaturais. Ele me embrulhou assim, eu senti aquilo. Fui para cá, claro que fui sentindo alguns sintomas, mas o sintoma foi desaparecendo. Porque é pouco, né? Foi hoje eu estou essa pessoa aqui. Glória a Deus. Para ter vindo se comunicar aqui, gente, para quem teve síndrome do pânico, depressão, ansiedade, uma pessoa se expor do jeito que ele está se expondo, realmente porque foi curado, né? Em nome de Jesus. Então, eu agradeço por você ter, né, participado com a gente aqui, Jô. Que Deus abençoe você e sua família, né? Um abraço para a Karine, para o Caio, para a Lohana, para o Helric, para o filho da Karine, que eu não lembro agora qual é o nome de... Davi, né? Qual é o nome do filho da Karine, que agora me deu um branco? Lohan Gabriel. Ah, tá. Lohan Gabriel e a Lohana. Todos vocês, família do Josimar, né? Todos. Quer dizer que eu amo minha esposa, Elisângela. Ai, foca aqui no Jô agora. Ele vai fazer declaração. Isso. Foca no Josimar. Isso, agora fala aí, ó. Olha pra câmera e fala. Isso, eu quero dizer que eu amo a Elisângela. É a minha paixão, meu coração. E Deus me deu ela e eu sou grato a Deus pela vida dela. O senhor quer mandar um abraço para alguém, fora ela? Olha, para todos que vão assistir, né, que estão assistindo, né, as pessoas que fazem parte da minha vida espiritual, física, né, e também que me abençoa de todas as formas. Tem muita gente, Antônio. É verdade, não pode nem falar nome, né? Não pode. Um abraço para todos, então, né? Para todos, que Deus abençoe, que Deus continue infinitamente abençoando, Amém. Né? Eu sei que foi o que devia ser falado, era isso, sabe? Eu sei que tinha muitas outras coisas pra gente conversar, mas eu tenho certeza... Anos, né? São 35 anos de caminhada, então é muitas experiências, né? Mas isso que foi falado, eu tenho certeza que vai edificar a sua vida e na sua casa. Deus abençoe a cada um de vocês, a todos que conhecem o Jô, a todos que conhecem o Jô e a Elisângela, que de alguma forma já foram evangelizados, já receberam uma oração, já receberam uma profecia, aqueles que já foram alcançados através dele. Um abraço para todos vocês e que vocês venham permanecer
todos que já foram, de alguma forma, né, alcançados através da vida de vocês. Um abraço para todos vocês. Eli, um abraço também. Minha mãe que está aqui no estúdio participando com a gente. Todos vocês, Deus abençoe e nós nos encontramos na próxima semana, se assim o nosso Senhor permitir. Você crê? Você está assistindo o podcast Você Crê. Oferecimento: Telemídia, Sou Bela Estética e Cabelo, Arte Transfer Personalizados. Ministério Tabernáculo dos Milagres, bairro Tiradentes.